Certa vez eu fui andar de bicicleta na cidade e eu encontrei com um senhor já de idade avançada, meio triste, cabisbaixo, como se tivesse arrependido de alguma coisa feita na vida. E eu lembro dele me falar sobre aproveitar a vida enquanto eu sou jovem, de aproveitar enquanto eu consigo fazer as coisas sozinho e aproveitar minha juventude, aproveitar aquilo que só a juventude poderia proporcionar. E eu não entendi o que ele quis dizer sobre aproveitar a vida. Na verdade, eu não consegui decifrar o que era aproveitar a vida. E ele me falava que estava meio triste também com os filhos, por causa que os filhos só procuravam ele quando fosse precisar de ajuda, algo desse tipo. E parece que o que esse homem demonstrava, esse senhor já de idade avançada, que tinha negligenciado alguma coisa no passado, que só agora, no seu tempo já de idade avançada, na sua velhice, ele estava colhendo esses frutos dessas má decisões ou algo parecido, né, de negligenciar alguma coisa com a família ou com os filhos, porque parecia que ele estava meio decepcionado com a vida. E ele também frisava muitas vezes a questão da brevidade da vida, que deve ser aproveitada. E realmente a vida de um homem é curta. A Bíblia fala que a vida não passa de um sopro, Jó 7,7. Seus dias são como a sombra passageira, Salmo 144, versículo 4. A vida é como a neblina que aparece e logo se dissipa, Tiago 4,14. E por muitas vezes a gente, assim como esse senhor de idade avançada, tomamos algumas decisões erradas ou somos negligentes e que só no futuro a gente vai colher esses frutos que não vai nos fazer lembrar dessas má decisões. Quantas vezes a gente não tomou má decisão ou negligenciou ou achou que a vida não era tão curta assim, que poderíamos ser muito espertos de burlar algumas regras ou leis naturais da vida. Quantas vezes a gente não pensou nisso, de que a gente seria realmente muito esperto de fazer tudo dar certo, de achar que a vida está no nosso controle, de tentar fazer as coisas do nosso jeito e achar que vai dar certo. Eu lembro de quando eu era criança e sempre achava que essa fase de criança nunca ia passar, de que no dia seguinte eu teria as mesmas oportunidades de brincar novamente. Eu lembro também de um dia deixar de jogar bola por causa que eu acreditava que no dia seguinte eu teria essa mesma oportunidade. E eu lembro que eu tentava replicar essas brincadeiras de criança e percebi que eu já não era mais criança, que o tempo já tinha passado. E o que me faltava era se despedir da fase de criança e agora assumir a fase de jovem, com mais responsabilidade. E quando chega essa fase de jovem, quanto tempo eu gastei, assim como outras pessoas gastam seu tempo pensando em desejos do coração para ser realizado, em sonho de se formar em alguma coisa, conhecer outros lugares, de sair da própria cidade e ir para outro lugar. E não paramos para observar, ou melhor, a gente acaba negligenciando algumas questões fundamentais, que é para quem a gente está construindo tudo isso em nossa vida. Ou melhor, o quanto a gente está disposto a sacrificar o nosso tempo para realizar algum sonho, algum desejo do coração. Porque a vida de um jovem é com a esperança de realizar grandes coisas, de se tornar um profissional que é bem reconhecido. E a grande questão é o quanto estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo ou negligenciar algumas coisas que são fundamentais para a vida, para realizar um sonho. Talvez esse senhor de idade negligenciou a parte de ser pai e educar seus filhos de forma correta.
não sei, ou algum trabalho que ele preferiu em vez de cuidar da família, que agora na sua velhice ele está colhendo os frutos de não ter essa proximidade com os filhos, com a família. E muita gente, a gente deixa o que é mais importante para realizar algo que é transitório, que não vale muito a pena. Também a Bíblia vai nos falar que até as vidas das pessoas que já não estão mais conosco serve como exemplo para a gente não cair no mesmo erro e a gente não seguir os mesmos caminhos. Vai falar também de que a nossa vida deve ter um caminho, um mapa, uma definição do que queremos. Porque se a gente não sabe qual o caminho, a gente não tem um mapa a seguir. Então qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. E a Bíblia nos orienta a gente trilhar um caminho para a nossa vida, para que no final da nossa vida a gente não venha se arrepender de tudo aquilo que a gente escolheu. E tem um trecho interessante de um pastor chamado Guilherme Nunes, que ele vai falar sobre os não que a gente recebe na vida, que são transformados em bênção. Ele vai dizer: existem coisas que não podemos mudar, fora de nós e dentro de nós. Lidar com isso não é fácil. Eu gostaria de mudar certas coisas. Eu gostaria de dizer já chega e tudo mudar, mas eu não posso. Lidar com isso começa quando descobrimos que elas lá estão, pois a graça disse não, mesmo sendo os pedidos para removê-los tão intensos. Ela disse não, mesmo quando eu gostaria de ouvir um sim. Mas eu sei, não são os meus gostos que trazem redenção, mas a vontade daquele que tudo pode mudar, pois é o Senhor do tempo. Assim, não removê-la é uma decisão da graça, que decidiu que elas são boas para mim. Elas são enfraquecedoras que fortalecem, feridas que abençoam, rumo que nos colocam na estrada da dependência do Deus de toda a graça. O que tenho aprendido com isso? Que Ele tudo pode mudar. Então nele espero, para o lugar da cura total encontrar. Assim, nele espero, agradecido pelos não, sabendo que eles também são sinais de redenção. Os não que recebemos na vida são sinais de redenção. E para as decisões que muitas vezes escolhi errada, as negligências da vida e que Deus transformou em bênção, o que me resta agora é agradecer e ser grato a Deus pelas bênçãos que Deus transformou das minhas escolhas erradas.